Boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um ensino online. Agradecemos a participação, a presença de todos, né, em mais um ensino online, né. Hoje temos a palestra do senhor William Cury Filho, né, avaliações com o tema Avaliações Visuais como ferramentas de seleção. Aprenda sobre o SAM e o EPMURAS, né. Aproveito a oportunidade também com os participantes para estar informando sobre o seminário que vai ocorrer em Ribeirão Preto, da NCP, no dia 15 de maio, né, uma sexta-feira, né, a NCP vai estar fazendo o 21º Seminário Nacional de Criadores e Pesquisadores, aqui em Ribeirão Preto, dia 15 de maio, né, com início às 8 horas da manhã, às 18 horas, né, no Centro de Convenções do Shopping Iguatemi. Então, todos os participantes estão convidados. Para maiores informações, é só acessar o nosso site, né, da NCP, www.ncp.org.br, né, e no banner principal lá vai estar correndo vários banners e vai ter um do seminário. Né, para a ficha de inscrição, com a programação, todos estão convidados. Antes de passar a palavra para o senhor William, gostaria de estar falando que as perguntas a gente vai deixar para o final da apresentação, né? E explicar que no painel de ferramentas do GoToWebinar, que está disponível para todos os participantes, né? A pessoa pode, né? O participante pode estar fazendo a pergunta, levantando a mãozinha, onde fica disponível para cada participante, tem um botãozinho, que é um sinal de uma mão. Então, a pessoa clicando nesse botão, né, que significa que mostra uma mão levantada, eu vou estar monitorando, então a gente libera no final o microfone para a pessoa fazer a pergunta diretamente para o palestrante, para o William. Ou se não, na aba Questions, a pessoa pode estar fazendo a pergunta pela aba Questions, né? Eu vou estar monitorando também, e no final eu faço a pergunta para o palestrante. Então, ou pela aba Questions, a pessoa pode escrever a pergunta que eu faço no final, ou levantando a mãozinha, eu libero o microfone e o participante faz a pergunta diretamente para o William. William, pode dar início à apresentação. Ok, Danilo. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, né? Uma presença online, mas não deixa de ser uma presença. Vocês estão investindo parte do seu tempo nessa apresentação e eu tenho só o que agradecer a vocês em disponibilizar esse tempo para ouvir um pouco o que a gente tem a falar sobre avaliações visuais como ferramentas de seleção. Bom, o meu nome é William, eu sou zootecnista. Consultor e pesquisador também da NCP, obrigado à NCP, né, e parabéns mais uma vez pela iniciativa. E tive a oportunidade de, após me formar como zootecnista em final de 1994, depois de trabalhar no campo durante 5 anos, voltar para a comunidade acadêmica, onde eu fiz um mestrado pela USP Pirassununga e um doutorado em Jabuticabal, justamente nessa linha de utilização de avaliações visuais em programas de melhoramento animal, no sentido de desenvolver metodologias mais apropriadas para esse objetivo de seleção. Concluí esse doutorado em 2005 e temos uma empresa de zootecnia, né, de consultoria em zootecnia tropical desde essa data e acredito que essa experiência acadêmica somada à experiência profissional e à vivência, né, já que eu venho de uma família que cria e seleciona Nelore há 50 anos, é o que dá a condição de eu conversar com vocês sobre o assunto. Além de zootecnista, eu sou marido da Naomi, essa é uma zootecnista também que está aqui no meio, e da fotografia, e pai do Matheus, à direita de vocês, e do Tiago aqui ao centro, que nessa foto estava
completando 8 anos de idade. O nosso foco vai ser sobre usar bem a ferramenta visual como critério de seleção. Para isso, vamos trabalhar alguns conceitos. O primeiro deles é que seleção significa escolha. Em melhoramento, a seleção implica em determinar quais indivíduos irão produzir a próxima geração e por quanto tempo e qual intensidade irão atuar no rebanho. Obviamente que o peso é o critério de seleção mais utilizado em bovinos de corte, né? Não podia ser diferente disso, já que a indústria nos remunera justamente pelo peso. E desde o início das avaliações fenotípicas de desempenho e prova de ganho em peso, e mesmo nos programas de melhoramento genético, a característica, enfim, inicialmente trabalhada é o peso, e depois, nós sabemos, né, a NCP abre para um leque de outras características de bastante relevância no processo de seleção. Porém, se nós selecionarmos só por peso, nós temos que ter em mente que o incremento na taxa de crescimento em peso acontece em quase todas as idades. Ou seja, nós vamos ter por resposta correlacionada da seleção para qualquer momento em peso, peso a desmama, peso ao sobre-ano, também um efeito correlacionado do peso ao nascer. Ao longo do tempo, isso pode conduzir para dificuldades na funcionalidade no momento do parto. Uma seleção só por peso conduz ao incremento no peso maduro de vacas e nos custos de mantença. Esse acho que é aqui o conceito principal desse slide. E, consequentemente, quando a gente não tem atendido essa exigência maior de mantença nas fêmeas mais exigentes, nós temos uma redução da performance reprodutiva. Então, no Nelore nós não temos ainda grande dificuldade de peso ao nascer. Obviamente que em novilha tem que trabalhar isso um pouco mais, mas já encontramos linhagens com peso maduro muito elevado de vacas e que já têm apresentado pouca funcionalidade no aspecto reprodutivo. Com isso, nós temos um conceito básico de que a seleção não deve ser pensada somente em termos de peso, e sim na composição do peso, que é resultante de ossos, músculo e gordura que compõem o peso do indivíduo. Nesse sentido, nós temos o ultrassom, que é uma ferramenta para chegar a melhores composições de peso. Aqui no caso do slide está mostrando, né, uma colega da gente, uma amiga, escaneando um animal entre a 12ª e 13ª costelas, né, olhando exatamente para essa imagem aqui, que traduz a área de olho de lombo, que é o longíssimos dorsi, né, o contrafilé, avaliado entre a 12ª e 13ª costela, e nesse mesmo momento se avalia a espessura de gordura subcutânea. Então, entre as setas, nós temos a espessura de gordura subcutânea, acima delas o couro, né, mostrando aqui, e para baixo, mais uma vez, a área do contrafilé, que é a área do longíssimos dorsi, a famosa área de olho de lombo. E como uma ferramenta também para selecionar a composição de peso e principalmente biotipo funcional nos animais. Porque num momento, num slide como esse, nessa foto, nós podemos ter dois indivíduos exatamente com o mesmo peso e com composição de peso completamente diferente. Vamos lá então, o que é isso, né? O que a gente está falando? Vamos traduzir esse animal da direita de vocês, que é um indivíduo mais longe do chão, de menos profundidade de costelas, menor amplitude torácica, quando comparado com o animal da esquerda, que é um animal de costelas mais profundas, virilha mais baixa e maior evidência de massas musculares, tanto na cobertura anterior, linha dorso-lombar, como no posterior.
E esses dois biotipos podem ser traduzidos por essas duas curvas de crescimento representadas nesse slide. Nós sabemos que a curva de crescimento do bovino é sigmoide. Aqui é uma representação didática, rudimentar, onde mostra basicamente o crescimento do animal. Então, vamos lá, nasceu aqui, o animal vai crescendo, né, acompanhando o cursor, até chegar no ponto A, que é onde a curva atinge o platô, e o animal inicia a maior deposição de gordura subcutânea. E essa primeira curva aqui apresentada é do animal mais tardio. O ponto B, na curva de baixo do animal precoce, ele sinaliza o mesmo estágio fisiológico, ou seja, cresceu, está crescendo, crescendo, mas parou de crescer mais cedo, atingiu o platô da curva mais cedo, ou seja, parando de crescer, o animal acumula mais gordura de cobertura. Vamos lembrar que esse ponto aqui, tanto o ponto A como o ponto B, que sinaliza a maior cobertura de gordura, fisiologicamente ele também coincide com a precocidade sexual. Então, quem para de crescer mais cedo, quem começa a depositar gordura em idade mais jovem, também tende a ser sexualmente mais precoce. Nós notamos aqui que o ponto B, ele se dá com uma idade mais jovem e com um peso também menor, quando comparado com o mesmo estágio no animal tardio. E onde a estrela está girando agora, no slide de vocês, que pode coincidir com o momento de uma pesagem, né? Um momento de uma pesagem aqui num programa de melhoramento genético, o final de uma prova de ganho em peso, uma pesagem numa planilha de julgamento, a balança nos diria que esses indivíduos são iguais, quando, na verdade, eles podem ser completamente diferentes quanto ao biotipo e composição de peso. Ou seja, a balança mede peso, mas ela é cega. Ela não está enxergando o biotipo dos animais. Ainda dentro desse conceito, indivíduos com maior profundidade de costelas e com a virilha mais baixa, como esse touro jovem acima no slide de vocês, via de regra, esse biotipo se traduz em carcaças com maior revestimento de gordura subcutânea. Essa carcaça à esquerda da frente de vocês, com a cobertura de gordura por toda ela mais homogênea e na medida certa. Enquanto que o animal de biotipo mais tardio, esse touro abaixo, que é mais levantado do chão, menos profundo de costelas, com uma relação costela-perna, então, condizente com o indivíduo pernalta, tardio, via de regra, ele se traduz nessas carcaças da direita, carcaças já com menos revestimento de gordura subcutânea, já mostrando pontos sem essa proteção da gordura. E o que acontece com essa carcaça é que, primeiro, ela escurece a carne, né, devido ao resfriamento abrupto do processo, no processo da indústria brasileira, e também o que acontece é o cold shortening, né, ou encurtamento das fibras musculares, devido a essa falta de proteção da gordura que faria com que essa carcaça resfriasse mais lentamente. Porém, esse fato do indivíduo mais tardio aqui, ele pode ser compensado por um maior período em confinamento, por exemplo. Talvez esse animal demorasse muito para terminar Estou vendo uma mãozinha aqui, deixa eu ver se estamos tendo algum... Danilo, está tudo certo, né? Com relação ao áudio aí, está tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo, William, tá tudo bem, tá perfeito. Ok, estamos tocando então. Olha, tem uma mãozinha aqui, mas por conta da dinâmica melhor da apresentação, nós vamos deixar para responder as perguntas ao final. Então, isso, no final eu dou eu estou monitorando aqui, William, aí no final eu vejo as perguntas, né? Que o pessoal fez nas questões, ou a mãozinha, aí eu libero o microfone e passo para você. Pode ficar tranquilo.
Perfeito, então. Ficamos com esse bate-papo aí, mas para o final, que é a parte mais gostosa ainda, né, dessa prosa que estamos tendo aí sobre as avaliações visuais. Bom, como eu estava dizendo, essa carcaça com pior acabamento, ela pode ser compensada com um maior período em confinamento, que claro que isso custa mais, mas vai abater uma carcaça mais pesada, dependendo do preço do grão, enfim. Mas, de qualquer maneira, são indivíduos que demoram mais tempo para terminar. Mas o ponto conceitual mais importante dessa história toda é a analogia que a gente faz dessas canecas com uma matriz. Uma matriz que está sendo mantida num sistema de produção a pasto, né? Nós sabemos que o sistema de produção a pasto é o que faz a pecuária brasileira ser tão competitiva no mercado mundial de carne bovina. Produzir carne a pasto é muito mais barato do que produzir carne no coxo. E, mais uma vez, o Brasil, né, possui uma aptidão muito grande para isso, em função de fotoperíodo, de pluviosidade, enfim, tudo é muito favorável para o crescimento do capim, e aí nós estamos buscando uma genética que responda melhor a esse ambiente de pasto. Obviamente que é um ambiente de pasto que tem melhorado, com suplementações, enfim, mas tudo isso são insumos que podem potencializar a produção, que mais uma vez ela é embasada no pasto. Por mais que um animal, que a gente cresça o número de indivíduos terminados em confinamento, esse indivíduo primeiro precisou nascer. E ele nasce de uma matriz mantida a pasto. Aí ele é recriado a pasto, enfim, pode ter uma suplementação de energético, de proteínados, mas ele é recriado a pasto, para depois sim terminar em confinamento. E essa matriz que está no pasto, ela primeiro come para encher essa primeira caneca aí, a caneca da mantença. Se ela demanda energia para manter a cobertura, a temperatura corporal, para caminhar em busca de água, de alimentos. Depois, ela começa a encher a caneca do leite. Depois, ela vai encher a caneca da condição corporal. E só estando numa boa condição corporal no início da estação reprodutiva, é que ela vai ser eficiente a ponto de gerar um bezerro ano. Então, a caneca da reprodução aqui é a última a ser preenchida depois da mantença, do aleitamento do produto, da melhora em condição corporal, aí ela vai ter uma probabilidade maior de concepção. E embora, tradicionalmente, os programas de melhoramento genético darem prioridade a características ponderais, do ponto de vista econômico, o desempenho reprodutivo é pelo menos 5 vezes mais importante que o crescimento. Entenda-se por crescimento ganho em peso, peso ajustado em diferentes idades, e 10 vezes mais importante que qualidade de carcaça. Cobertura, manureio, maciez ou qualquer coisa nesse sentido que possa agregar uma premiação. Maravilha. Então vamos lá para as avaliações visuais de fato. E, conforme o título da palestra de hoje, vamos falar primeiro do EPMURAS, que é uma metodologia de descrever fenotipicamente o indivíduo. Nós chamamos até de EPMURAS retrato falado, onde E significa estrutura corporal, P precocidade, M musculosidade, U umbigo, R caracterização racial, A promos e S sexualidade. Esses scores de 1 a 6 são atribuídos em relação à raça. A nossa referência é a raça. Então, para cada uma dessas características de estrutura, precocidade e musculosidade, o EPM que está aí no slide, nós atribuímos scores de 1 a 6, tendo como referência a raça em questão e o sistema de produção ao qual esse indivíduo está sendo criado. Bom, o que nós avaliamos em cada uma dessas características? Estrutura corporal. Ela prediz visualmente a área que o animal abrange visto de lado, olhando-se basicamente para o comprimento e altura, considerando então o porte ou o frame do animal. Nada mais é do que um frame
avaliado pelo olho. Os maiores indivíduos vão receber a maior nota e os menores indivíduos a menor nota. Não significa que a maior nota é o melhor para essa característica. Para essa interpretação, nós precisamos avaliar em conjunto as seguintes. E qual que é a seguinte? Bom, primeiro aqui, finalizando a estrutura corporal, o que a gente tem para avaliar no indivíduo é isso. Não vamos complicar. É o tamanho do animal, é o cabide, é o esqueleto. A segunda nota é para a precocidade. Nessa avaliação, os maiores scores vão para os indivíduos de maiores proporções entre a profundidade de costelas em relação à altura de seus membros. Olhando ainda para essa virilha baixa aqui, onde a segunda seta, a seta de baixo, está direcionada. Só para reforçar, nós não estamos avaliando, então, pontos de cobertura de gordura subcutânea, olhando para a maçã do peito, costado, inserção de cauda. Nós estamos avaliando o biotipo, que tende a ser mais precoce, o biotipo, que é mais adaptado aos sistemas de produção que predominam no cenário nacional, ou seja, o PASP. Então, não vamos confundir precocidade e aliar ela direto ao acabamento. Precocidade aqui está indicando o biotipo precoce, que tende também a coincidir com esses indivíduos de acabamento também mais precoce. Com duas características extremamente simples de serem avaliadas, estrutura e precocidade, nós temos então aí uma visão lateral do indivíduo. No caso aí, um animal 5 de estrutura e 2 de precocidade. Agora um animal 5 de estrutura e 4 de precocidade. Agora um animal 5 de estrutura e 6 de precocidade. Até aí nós temos uma visão bidimensional do indivíduo e uma vista baseada em scores que traduzem proporções corporais. E com isso a gente diminui a subjetividade, gosto ou preferência pessoal de cada um. Existe metodologia para avaliar isso. E com isso a gente passa a falar a mesma língua. Isso que eu gostaria que ficasse claro. A hora que a gente estiver entendendo direito como funciona o Epipemuras, a comunicação entre técnicos, criadores, fica muito mais fácil. Porque, mais uma vez, a gente exclui preferências pessoais e descreve um indivíduo de acordo com os atributos morfológicos que ele apresenta de fato. Aí, se a pessoa vai gostar mais de um 5,6 ou de um 5,2, é gosto ou critério de seleção que ela vai escolher, como, enfim, critério de biotipo que ela vai escolher para o seu rebanho. Isso daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. A terceira nota, o terceiro score, é o que dá também a terceira dimensão ao desenho. E agora nós tínhamos uma visão lateral, bidimensional, e agora olhando para a musculatura, que está relacionada à cobertura de paleta, arqueamento de costelas e estrutura dorsolombar e evidência e volume de musculatura no posterior, nós temos então a terceira dimensão no desenho, onde animais de maior musculosidade, maior volume de musculatura, vão receber scores mais altos. Nós também damos um score para umbigo, só que aí é uma avaliação diferente, é uma avaliação linear para umbigo, onde o score 1 é o umbigo mais colado, a região ventral, e o score 6 é o umbigo mais penduloso, aquele que até passa da linha do jarrete e exclui um animal de um registro definitivo, por exemplo. O 5 está no limite da linha do jarrete, ainda aceitável por registro, mas um umbigo que já incomoda, né? Lembrando que aqui o umbigo nos machos, nós estamos avaliando o conjunto umbigo, bainha e prepúcio. Bom, nessa linha eu queria dizer para vocês só que o umbigo melhor é um umbigo avaliado como 2, 3 e 4. Essa história do umbigo funciona mais ou menos igual ao peso ao nascer. A gente mensura peso ao nascer. E existe déficit de peso ao nascer. Para quê? Para a gente monitorar isso no rebanho. A gente nunca vai incluir peso ao nascer no índice. Porque a gente não quer nem tão baixo, nem tão alto. Nós não queremos um ratinho nascendo, nem tampouco um indivíduo grandalhão,
mole e que pode levar a problema de parto, a distocia no parto. Então, nós queremos aí valores intermediários de peso ao nascer. Da mesma forma, funciona aqui com o umbigo. Esses scores são atribuídos a produtos para ver qual que é o touro que corrige o umbigo e qual que é o touro que conduz a umbigos mais carregados, mais pendurosos. E isso pode se traduzir uma ferramenta interessante na hora de direcionar acasalamento. Então, para acasalamento dirigido, é legal conhecer o desempenho dos touros para essa característica funcional, né? Já que nós sabemos que esse umbigo mais penduroso, aí 5, 6, ele tem mais contato aí com a gramínea, com a invasora, e esse contato pode lesionar o prepúcio, aí, e isso conduzir a um processo inflamatório, né, a popular umbigueira, que tira completamente o reprodutor da sua função principal, que é cobrir vaga. Bom, para raça, aprumo e sexualidade, o que complementa o epemuras, né, recordando E, estrutura, P, precocidade, M, musculosidade, o umbigo, aí vem raça, aprumo e sexualidade. Nós também trabalhamos com gaveta de scores. E aí nós temos 4 scores conceituais, onde um é fraco. Fraco para raça, para aprumo, para sexualidade. Ou seja, o fraco é aquele de aprumos ruins demais, aleijado, não pegaria registro, está fora. Para raça é aquele que não dá registro também. Tem uma pigmentação muito fora, uma marrafa, enfim, uma cabeça com um formato de crânio fora completamente do padrão. O 1 é o fraco, o 1 é aquele que está bem fora. O 2 é aquele que incomoda, mas ainda passa. O 3 já está na gaveta do bom e o 4 na gaveta do muito bom. O que nós olhamos para raça, aprumos e sexualidade? Em raça, todas as características previstas no padrão da raça avaliada em questão. Né? No caso do Nelore, perfil subconvexo a retilíneo nas fêmeas, orelha batendo a altura dos olhos, com o pavilhão voltado para a face, terminando em ponta de lança. A pele deve ser rica em melanina, os pelos mais claros, mas a pele rica em melanina escura, assim como a mucosa do espelho nasal, olhos, enfim, bem pigmentados. A marrafa, no caso do Nelore, essa região aqui entre os chifres, ela deve ser mais estreita possível, né, nos animais raspados, olhos elípticos, enfim. Eu só queria reforçar uma história com relação à caracterização racial. Nem todas as características ligadas à raça são meramente estéticas. Muitas delas são funcionais. Vou dar um exemplo para vocês. A barbela aqui, sai bífida embaixo do maxilar, né? Olha aqui no roxo, estou mostrando, e depois ela deve ser pré-empreguiada. Porque, poxa, a barbela é bacana, né? Um treco balançando aí na frente do animal, né? Dá uma elegância aqui. Não, nada disso. A barbela é interessante porque ela aumenta a superfície corporal e ela facilita a termorregulação, então, do indivíduo. Então, é uma característica de adaptabilidade. E o touro deve ter cupim. Poxa vida, mas, né, o cupim, por que o cupim? Porque é bonito ter, enfim, aquela castanha de caju apoiado, né, posicionado sobre a semeia, apoiado sobre o dorso. Por que precisa ter? Porque zebuíno tem cupim. No caso do Nelore, então, o cupim é importante. E o cupim é uma característica adaptativa do animal. Vamos lembrar que o zebuíno, via de regra, ele produz mais gordura intermuscular. É a gordura entre os cortes, entre os músculos. E menos gordura entremeada, que é a gordura intramuscular. Diferente disso é o cupim, que já apresenta, né, muita gordura entremeada, enfim, é o corte que apresenta muita gordura. Por quê? Porque essa gordura é uma forma de armazenar energia para momentos de escassez. Então, é uma característica adaptativa de animais que convivem com um período de água e com um período de seca. Então, não é meramente estético. E aí vai, tá? Até o olho elíptico nós podemos associar ele à funcionalidade, né? Vamos pensar num taurino, que tem o olho mais arredondado, com a órbita ocular saliente. Pensa um bicho desse no sol, diferente de um zebuíno, que apresenta esse olho aí
achinesado, né, vamos dizer assim, oriental, aí, elíptico, já mais protegido, a órbita não é saliente, as bordas são negras, então a luz bate, ela é absorvida, ela não é refletida. Então isso é adaptativo. Assim como a própria pele preta e pelo branco. Imagina, um indivíduo preto, um sol da meio-dia, ele está absorvendo calor pra caramba. Já um animal branco, lá, lógico que se tiver sombra, ele vai para a sombra, ele é bobo. Né? E não é porque o Nelore é tolerante ao nosso clima que a gente não vai propiciar um conforto térmico melhor para que ele produza melhor. De qualquer maneira, a pele branca, ela também reflete mais calor do que absorve comparando com cores mais escuras. Então, muita coisa não é meramente estética, está ligada à funcionalidade, e é isso que a gente tem que ter, no meu modo de pensar, como parâmetro de seleção. Eu quero um animal enquadrado no padrão da raça, para a gente não ter um confundimento de genético que é aditiva e o que é heterose, mas ao mesmo tempo sem um preciosismo com relação a uma orelha que bata um pouco mais alta, uma orelha mais pesada, por exemplo, que do ponto de vista de produção, de funcionalidade, não vai ter grande significância para a gente. Bom, aprumos. Em aprumos, nós olhamos a proporção, direção e angulação de membros anteriores e posteriores. Né? Não é só para uma ossatura mais robusta. Ossatura mais robusta não necessariamente prevê aprumos mais corretos, né? e nem uma ossatura mais resistente, já que depende também da densidade desse osso. Vamos entrar tanto no mérito da questão, não, mas para fazer uma analogia com vocês, é só vocês, né, observarem, por exemplo, a Brahma, que é uma raça que tem grandes virtudes, o aprumo não é a maior virtude do Brahma. E são indivíduos geralmente de ossatura larga, e não necessariamente com uma estrutura de tendão e ligamento suficientemente forte para aguentar, para ter longevidade em sistema de produção a pasto, onde tem que caminhar em busca de água e alimento. Ó, gente, eu estou falando aqui de uma coisa meio geral, lembrando que, só para não ficar, né, lembrando que o Brahma, por exemplo, eu já vi trabalhos fantásticos de Brahma, numa seleção conduzida também por funcionalidade, e as vacas vão muito bem a campo, enfim, tranquilamente. Mas não foi uma raça que priorizou essa funcionalidade de aprumos na seleção feita nos Estados Unidos. O brasileiro está olhando um pouco mais para isso, assim como nós temos um Brahma mais selecionado por funcionalidade, por exemplo, na Colômbia, ou mesmo no Chaco Paraguai. Então, para aprumos, nós vamos ver, né, aprumos corretos. O que a gente pode reforçar um pouco em cima disso é que a angulação interna de jarrete, por exemplo, é em torno de 160 graus. Animais com angulação menor que isso são os populares perna de cachorro, né, dobra mais a perna, às vezes baixa um pouquinho mais as quartelas, né, toca o presunho, aí a sobre-unha fica mais próximo ao solo, mas é um defeito, essa angulação maior não é um defeito, é um defeito funcional menos grave, por exemplo, do que aquele perna reta que baixa a quartela. O presunho vai mais perto do chão. Ambos incomodam do ponto de vista visual, mas ainda o perna reta, o popular perna de frango, que baixa a quartela, do ponto de vista funcional, em ser eficiente em cobrir vaca campa e um touro, ela é mais grave. Tá? Eu queria reforçar uma história com vocês também, que é o seguinte. Vamos pensar numa fêmea campo. E essa fêmea campo, ela não tem uma estrutura de pernas tão boa. E começa, então, a desenvolver aí uma artrite, artrose, e tem dificuldade em caminhar em busca de água e alimentos. Essa reis vai emagrecer a pasto e, provavelmente, no emprenhe, né, vai ter uma condição corporal baixa na estação reprodutiva e vai ser descartada por eficiência reprodutiva. E aí o que eu queria reforçar é que, nesse caso, eficiência reprodutiva foi consequência de uma vaca que tinha maus aprumos e que não chegou à estação de monta numa condição corporal boa. Então, aprumos tem a ver com longevidade.
a campo. Em sexualidade, a gente busca masculinidade nos machos e feminilidade nas fêmeas, sendo que essas características devem estar mais expressas conforme a maioridade. Tá? Então, como um slide didático aqui, vamos olhar essa figura à esquerda aí, de um touro africano, né? A figura do Ian Botman, um sul-africano que deixou uma contribuição muito bacana para a gente, onde o touro, aí, esse touro de cima, na expressão da palavra, touro, ele tem o chanfro mais curto, o pescoço mais forte, esse cupim mais desenvolvido. Olhando para a imagem à direita aí, ele é o touro da esquerda, com massas musculares convexas e com testículos bem desenvolvidos, enquanto que o touro de baixo ou da direita é um touro já com o pescoço mais fino, com esse cupinzinho menor, já com o chanfro mais delicadinho. Esse posterior aí, a gente olha para ele, a musculatura é batida, é como um posterior, uma garupa de vaca. Os testículos são subdesenvolvidos ou infantis. E aqui, então, está caracterizando um touro subfértil, um touro eunucoide, no caso. Em fêmeas, a mesma coisa. Olha para uma fêmea funcional, né, à direita abaixo, comparando com uma fêmea subfértil à esquerda. Essa fêmea aí está sinalizando uma rei de 12 anos que nunca pariu. E ela tende ao gigantismo, acumula maneio de gordura por todo o corpo, cabeça pesada, maçã do peito pesada, a região da frente dela aqui é mais baixa do que a sua virilha. Então, se a gente traçar uma linha ventral nela aqui, é um animal mais pesado de frente do que o posterior. É o que a gente chama de leonino. Diferente dessa rês funcional aqui abaixo, com a cabeça delicada, pescoço delicado, a frente como um todo leve, a garupa aqui, a virilha é mais baixa, então a linha ventral aqui, ela cresce para trás. É um animal delicado de frente, com um maior volume atrás, caracterizando a rês fértil. Tá? No Nelore é a mesma coisa. Olha aqui acima de vocês, na rês aí da fertilidade, a cabeça é seca, o cupim é no lugar. É uma rês que também mais delicada de frente, descendo para o posterior. Olha para o aparelho mamário dela, aparelho mamário funcional, a inserção de cauda no lugar certo, e quase que dá para ver aqui que ela também tem uma vulva desenvolvida. Quando a gente compara com esse animal de baixo aqui da direita, que é um animal já com uma disfunção endócrina, não tá produzindo gonadotrofina, que são os hormônios sexuais, como deve. E aí, o que acontece com ela é que ela tem um maior crescimento aqui de ossos longos, por ação de GH, que é hormônio de crescimento. Muda a angulação aqui do úmero com a escápula. Joga o cupim para frente, encurta o pescoço. A maçã do peito cai a região ventral, fica uma rês pesada de frente. Deve ser uma rês já com uma vulva também subdesenvolvida, uma vulva infantil. A tetinha dela aqui nem aparece, enfim, uma rês grosseira de frente. E mostrando vários sinais, então, de infertilidade ou subfertilidade. Bom, já que nós estamos começando a ficar bom nesse negócio, eu gostaria de exercitar com vocês rapidamente a descrição de touros jovens aí, com cerca de garrotes com cerca de 30 meses, e nós vamos então exercitar o desenho deles para estrutura, precocidade e musculosidade. Vamos lá então. Esse animal, por exemplo, é um animal 4 de estrutura, de tamanho, 3 de precocidade, olha a relação costela, perna aqui, virilha, e pior ainda de musculosidade. Então nós temos um retrato falado dele com relação a E, P e N. Aqui já um animal que está na mesma bitola de tamanho, a referência aqui, ó, de saída, onde está o meu cursor aqui, é o mesmo 4. Olha onde está o cursor aqui, o slide anterior. Opa, o slide anterior. O cursor aqui. Opa. Só um minutinho. Voltamos nele. Então, aqui um animal 432, conforme a gente falou. Agora, um animal do mesmo tamanho, mas que já apresenta um pouco mais de costela, né? Mais costela, já um pouquinho mais de musculatura. Então, ele é 4 de tamanho ainda,
de estrutura, já 5 de costela e 3 de musculatura. Lembrando que scores aí vão até 6. E agora sim o indivíduo mais grosso, que continua mesmo 4 de tamanho, mas já o indivíduo 6 de costela, né, de profundidade de costelas, e 6 também de musculatura, onde o arqueamento de costela e evidências de musculares estão nessa terceira característica. Olha um outro animal que já cresceu um pouco de tamanho, então ele é 5 de estrutura, bastante costeludo também, 6 de precocidade, porém fraco de musculosidade. E já um animal com a mesma estrutura e mais forte, então, para musculosidade, né? Mantém a mesma precocidade aí, mas é um indivíduo que visto por trás e pela frente já é mais amplo, mais grosso. E aqui um indivíduo que, olha só, já cresceu no tamanho agora, olha o tamanho que era, olha o tamanho que ficou agora. Então a primeira nota de estrutura dele é alta, porém ele é fraco de precocidade e fraco de musculosidade. Bom, com isso nós já estamos ficando bom, né? Nós já começamos a entender melhor a descrição de estrutura, precocidade e musculosidade. Vamos fazer um exercício rápido aqui com vocês, então. Vocês têm na tela aí 3 alternativas à direita. A, B ou C. Eu gostaria que aí, então, vocês fossem fazendo como a gente... Isso aqui é muito legal quando a gente interage com o público, promove uma dinâmica, fica muito bacana. Aqui nós ficamos um pouco mais limitados na interação online. Então vamos lá, mas o exercício está valendo de qualquer forma. Para vocês, esse animal é A, B ou C? Vamos olhar aqui que, poxa, por eliminação. A B ele não é, né? Ele não é 3 só de costela, de jeito nenhum. E C ele não é também, porque ele não é só 4 de musculatura. Então, obviamente, que ele é um A mesmo. Vamos aqui para o outro. Puxa vida, esse aqui ficou mamão com açúcar, né? Esse é facinho. Ele não é 5, né? Não há aí 5 de costela nem 5 de músculo. No C, ele não é 5 de músculo de jeito nenhum, nem só 4 de tamanho, de estrutura corporal. Então fica muito fácil a gente definir que ele é o B. Olha que nós estamos começando a falar a mesma língua com relação à EPM. Então, quando vocês forem conversar um com os outros, né? Ou a gente estiver, enfim, interagindo, o mercado conversando com o produtor de genética e vice-versa, quando falar aquele touro lá tem uma progênie muito tardia, né? O perfil da progênie do touro é 622. A gente sabe que é um indivíduo que só tem tamanho e é muito ruim de costela e músculo. Bom, agora, a gente... O A não pode ser, né? O cara não é só 3 de musculatura. O B também não pode ser. Esse cara não é só 4 de costela, nem só 4 de musculatura. Então sobra a opção C para a gente. Vamos lá agora, vocês meio por conta aí. Vai um tempinho maior só para vocês pensarem. E aí eu já emendo. É isso aí, né? Não tem como, tem que ser um lá aí. Fraquinho de músculo, grandalhão. Ou outro. Primeiro, é claro que agora a gente vai complicando um pouquinho. De qualquer forma, esse cara não é B, né? Não é 6 de costela. Nem só 4, nem tudo isso de músculo. Isso aí. Animal A. Esse é aquele animal costeludo, mas de pouca musculatura, né? O que sobra pra gente? Aqui um animal de maior tamanho, menos costela e um pouquinho mais de musculatura, né? Tipo aquela salsicha e aquela linguiça em cima, um pouco mais cilíndrico, mas de menos profundidade de costelas e virilha abaixo. Sobra pra gente a opção C. O clássico do tardio, né? Enfim, esse aqui é acasalar o Inca numa vaca Big Ben, né? Olha o que acontece, né? Soltar no campo, já pensou? Vira isso aí.
Esse aqui mesma coisa, né? Aqui já é slides repetitivos, é que na dinâmica aí a gente apresenta as alternativas mais perto uma da outra, você vai criando grau de dificuldade. Até geralmente nessas dinâmicas a gente chega num ganhador aí de algum brinde. É muito bacana quando a gente faz isso presencialmente. Bom, vamos lá, né? Falando do Epemuras enquanto avaliação descritiva dos animais. Então, nós estamos descrevendo o indivíduo pelo fenótipo. Poxa, e avaliações genéticas de morfologia não é importante? Demais. Vamos lembrar que aquilo que a gente está vendo no animal, que é o F aí, dessa equação, ele é resultante da genética, mais o ambiente, mais uma interação entre a genética e o ambiente. E nesse sentido, são várias as características ambientais que estão definindo o que a gente está vendo no animal, mais o potencial genético do indivíduo. Eu não vou entrar aqui em conceitos de genética, que acho que isso foi abordado em outras palestras online. Gente. Eu não podia perder o foco aqui, que o nosso tempo é curto, e eu já estou vendo aqui que faltam só 15 minutos, então eu vou acelerar até um pouco. Bom, aqui nós avaliamos o EPM em relação ao lote de manejo. A avaliação não é mais absoluta, tendo como referência a raça, e sim o lote de manejo, que são animais que tiveram as mesmas oportunidades na vida para desempenhar um potencial fenotípico. E nesse sentido, por pior que seja um lote, ele tem uma cabeceira. E por melhor que seja um lote, ele tem um fundo. E nós buscamos essa distribuição. Lembrando que lotes de manejo são animais manejados em conjunto, submetidos às mesmas condições ambientais. E nesse sentido, a gente não pode considerar só pasto, semi-confinamento ou confinamento, já que nós temos oportunidades no próprio pasto que são muito diferentes. A gente não pode comparar um lote recriado nesse pasto de cima, aí, do quadro da direita acima, com os animais do quadro da esquerda abaixo, e estão todos a pasto. Para a gente avaliar, a gente precisa de um treinamento e credenciamento, tá? Agora nós estamos falando do SAM, então, como ferramenta. O SAM é o Sistema de Avaliação Morfológica. E esse sistema prevê padrões de qualidade no processo. E o primeiro padrão de qualidade é que nós precisamos calibrar os olhos dos avaliadores através de um treinamento, aqui no caso, um dos nossos primeiros treinamentos aí, depois de um piloto, esse é o segundo treinamento, está aí com o professor Raizildo. Olha, eu tinha até menos cabelo branco, já faz um tempinho mesmo, bem menos até. Os participantes, eles passam por um treinamento teórico, depois por um treinamento prático, depois por uma prova teórica, para entender que os conceitos foram bem assimilados, e depois por uma prova prática, onde todos fazem as avaliações, os scores, dentro do grupo de manejo, e essas avaliações são comparadas não só com uma referência, mas também com uma segunda avaliação deles mesmos, onde nós avaliamos então a repetibilidade dos avaliadores. E essa foi a turma, né? Tem bastante gente bacana nessa turma aí, o Rick da BCZ estava conosco, o Marcos Chipitelli, o professor Ilha Solteira, o Gustavo, que é o gerente de corte da BS, enfim, Gabriela, aqui, o André Perrone, muita gente bacana, Felipe, Valtão, Priscila, Adriana, enfim. Na prática, na desmama, por exemplo, o que nós temos é bem isso, né? Um animal, por exemplo, que é fundão, aí, e um animal cabeceirão dentro de lote de manejo. Já esse slide aqui mostra dois indivíduos mais parecidos, mas ainda assim muito distantes. Então, eles são mais próximos em estrutura, um E5, um E4, mas em precocidade eles são muito diferentes, né? O animal da esquerda, notem, a maior profundidade, virilha abaixo, enquanto o animal da direita é um animal mais recortado de virilha, com menos profundidade de costelas. Musculosidade também muito diferente nos dois.
Aqui, a mesma coisa, uma cabeceira e um fundo no sobreano, dentro de um lote. Aqui já são slides onde os scores de EPMU estão desenhados no indivíduo aí, né? Olha só que bacana, encostado no animal, nós desenhamos. E o que é legal aqui é para mostrar que a gente usa também um desvio de peso do animal. Poxa, o mouse meu tá... O mouse está me dando um trabalhinho aqui, vamos lá, já deu certo. Onde a gente usa um desvio de peso para auxiliar a um score mais correto. Nós poderíamos ir muito longe com essa história do SAM. Tem um curso de 2 dias só para credenciar avaliadores. Todo ano a gente tem ministrado esse curso. Tá? Era de 2 em 2 anos, agora nós definimos que todo ano vai ter. Olha aqui para mostrar diferenças entre o score de P nos animais. Olha como a reizinha da esquerda aí, uma reis menorzinha de tamanho, 2 de estrutura só, mas é 6 de costela. Perante ao lote, né? Era um lote aqui de menos costela. Lembrando que a avaliação é relativa. Bom, vamos lembrar aqui que o intuito não é apontar para uma referência de tipo morfológico, mas sim uma ferramenta onde a gente pode direcionar o tamanho e desenho dos rebanhos que é utilizarem para onde se queira. E o que é interessante nesse slide é a gente mostrar que as características têm herdabilidade boa. Aqui é a herdabilidade de peso, a herdabilidade de altura de posterior, mas olha aí, de estrutura, de musculosidade e precocidade. Quanto maior esse valor, implica que existe mais variabilidade genética e que essa característica irá responder ao processo de seleção mais rápido. Então, nós notamos que os scores visuais aí têm uma herdabilidade média alta, portanto, respondem bem ao processo de seleção. Eu poderia mostrar para vocês com mais tempo essa planilha, onde a gente atribui os scores visuais aqui para os nossos clientes, enviamos esses scores para a NCP para gerar DEPs morfológicas, que são aqui já as próprias DEPs morfológicas, e que usamos um ranqueamento aqui que é muito bacana para definir quem é, enfim, quem são os melhores de peso, de índice fenotípico, de MGT e de índice final, mas demandaria mais tempo para isso agora, numa oportunidade, quem quiser, quem tem interesse maior em conhecer a aplicação mais efetiva dessas ferramentas dentro do processo de seleção, como a Brasil, como o Zé realiza, é só entrar em contato que a gente fala um pouquinho mais disso. O que é bacana também, nesses relatórios que a gente vê, nós mostramos nós enviamos um relatório também hoje, onde descrevemos o que é cada uma dessas características avaliadas, a desmame sobre ano, como são compostos os índices fenotípicos, né, que é o caso desse primeiro quadro, e depois um índice de seleção, que mescla um índice fenotípico com um índice genético, e aí a gente solta também o resultado de touros, com relação a um índice fenotípico. Então, a gente já sabe o desempenho genético desses touros, e aqui a gente tem gráficos que mostram quantos produtos inferiores, regular, superior e elite gerou cada reprodutor. Quanto mais as colunas da direita forem mais altas, melhor é o desempenho desses touros para as características avaliadas. Quanto mais altas as colunas da esquerda do I, indica pior performance desses touros com relação às características morfológicas associadas a peso e perímetro avaliadas que compõem o nosso índice fenotípico.
Bom, o que a gente tem nesse slide também são as correlações genéticas entre os scores visuais. O que nós temos com isso é, primeiro, que aqui, olha, cada um, vamos pensar no eixo do Y aqui e no eixo do X. De qualquer maneira, está indicando que existe uma correlação muito alta aqui, 0,9, entre P e M. Claro, os animais que param de crescer mais cedo, mais precoce, biotipo precoce, também tende a apresentar maior evidência de massa muscular em idade mais cedo, diferente do tardio, embora hajam exceções. O que eu acho muito legal nesse slide é mostrar essa correlação de E, P e M com a altura de posterior, onde E tem uma correlação positiva com a altura de posterior, ou seja, os animais, se a gente selecionar para E, estrutura, a gente seleciona também para altura, porém tem uma correlação negativa com precocidade e musculosidade. Se eu selecionar para altura, eu perco em musculosidade e precocidade. Ou seja, se eu selecionar focado nos genes da altura, eu estou tendo um efeito negativo com relação aos genes que expressam mais musculosidade e precocidade. E uma outra coisa bacana é que os scores apresentam correlação positiva com os pesos. Ou seja, dá para eu evoluir em biotipo e continuar evoluindo em peso também, alterando, então, a curva de crescimento desses animais. Só para dar um desfecho aqui na nossa história, vamos falar um pouquinho sobre avaliações visuais e ultrassonografia. Porque muitas vezes, né, a avaliação visual é considerada subjetiva. Na verdade, quando ela é aplicada com metodologia, ela tem uma objetividade bastante grande. Olha aqui, por exemplo, a correlação entre as características de ultrassom e scores visuais com a própria carcaça batida no frigorífico. Então, por exemplo, para a espessura de gordura subcutânea EGS, o ultrassom foi melhor preditor para acabamento do que os scores visuais, mas aí os scores visuais são até melhores preditores para área de lombo do que a própria medida. Olha que interessante. Isso aí é um trabalho publicado no Animal Science. Tá? Vale a pena também dizer que nós já publicamos trabalho no Congresso Mundial de Genética, no Animal Science, todos de avaliações visuais, que quando eu ingressei no mestrado era algo ainda meio visto com uma certa desconfiança pela comunidade acadêmica. Até, mais uma vez, a gente chegar nos dias de hoje, com reconhecimento das mais renovadas revistas científicas aí, aceitando os trabalhos que a gente faz com os scores visuais. Esse trabalho de MEI colaboradores diz, então, que o uso de scores visuais de medidas de ultrassom podem ser utilizados de forma única ou combinada para avaliar a composição de carcaça antes do abate. Esses métodos podem ser facilmente e rapidamente implementados para selecionar bovinos com carcaça superior. Olha que bacana. Esse trabalho aqui, que foi feito pelo Marcelo Almeida e Roberto Carvalheiro, nos animais do CP Lagoa, eu acho muito bacana, que mostra a correlação aí de 0,48 de ultrassom com os scores visuais. O que é legal de ver aqui é o seguinte, o quadrante de baixo da esquerda são os animais ruins para as duas características. O quadrante aqui superior da direita são os animais bons para as duas características. Porém, essa correlação aqui não é mais alta, porque tem um confundimento aqui nesse quadrante superior esquerdo e inferior direito. Por quê? Porque no superior esquerdo, nós temos animais ruins de musculatura e bons de área de lombo. E no quadrante inferior direito, nós temos animais bons de musculatura e ruins de área de lombo. Por quê? Porque a área de lombo é igual do Longissimus dorsi. Ou seja, os animais maiores vão ter maior área de olho de lombo e não necessariamente vão ter maior expressão de musculosidade. Enquanto a gente pode ter um indivíduo baixinho, que não tem uma área de olho de lombo tão grande, mas que mostra um pouquinho mais, né, de evidência de massas musculares quando comparado com o outro indivíduo. Então, gera esse confundimento. Se a gente corrige a área de olho de lombo para a estrutura corporal, a correlação passa a 82. Os indivíduos ficam mais próximos, então, da linha aí de correlação da linha do meio. Olha só como muda a coisa.
O que a gente tem com isso é que o ultrassom é uma excelente ferramenta para se avaliar a composição de peso, né? Olha direto ali o longíssimos, a cobertura de gordura e até marmoreio para quem queira. Enquanto que os scores visuais são ferramentas fantásticas para nós selecionarmos biotipo. E se nós associarmos essas ferramentas em prol do objetivo, a gente chega mais rápido e com mais eficiência. Tá? Então, a nossa mensagem é sempre que nós estamos juntos, e não assim, juntos no sentido de falar, né, sempre de uma forma crítica, pontos positivos e negativos, sobre as ferramentas que podem ser utilizadas no processo de seleção. Mas não existe uma coisa versus a outra. Nós estamos muito mais juntos. Aqui nesse slide, o Fabiano Araújo, do Aval, a Roberta Gestal, eu e hoje o Marcos Ioco, que está na Embrapa, lá no Rio Grande do Sul. Tá? Continua trabalhando também com ultrassom. E falando desse trabalho aqui nosso, onde nós coletamos dados de ultrassom e avaliações visuais em 5 importantes rebanhos, Rancho da Matinha, genética aditiva, rebanho da Naviraí, trabalhamos também com o seu Elvésio, Nelore Sandim, e com a Colonial. E aí o que nós tivemos de resultado é que a correlação entre estrutura, precocidade e musculosidade com a área de lombo foi bem de acordo com a nossa expectativa. Já que a maior correlação aqui é própria da musculatura com a área de lombo, ponto 61. Lembrando que essa correlação indica que se eu selecionar para uma das características, eu vou ter resposta correlacionada na outra. Olha como a estrutura, precocidade e musculosidade, correlacionada com a espessura de gordura subcutânea, também segue aquela mesma tendência da correlação dos scores com a altura de posterior, ou seja, os animais de maior estrutura, eles depositam menos gordura. Tem uma correlação negativa com espessura de gordura. Enquanto que o score de precocidade tem a correlação mais positiva com espessura de gordura. A mesma coisa acontece aqui na gordura avaliada na P8, aqui, o ponto da picanha, né? Onde a picanha, aquela ponta da picanha toca a espessura de gordura subcutânea nos indivíduos. Isso aqui é o mesmo trabalho de correlação, mostrando num banco de dados maior, feito em 2013, análises nesse momento comemorativo aqui, dos 25 anos da NCP. Então, num banco de dados maior, nós chegamos às mesmas conclusões. Scores visuais, será que funciona? Eu acho que se a gente usar score visual como ferramenta de seleção, é possível a gente chegar em carcaças muito interessantes, qualquer raça de corte. Vamos lembrar que o objetivo é importante de ser abordado. Nesse sentido, não existe um animal ideal, e sim um animal adequado a um determinado sistema de produção e objetivo. Então não é uma coisa assim, não tem algo que serve para tudo. Tá? Eu queria reforçar com vocês que os scores visuais também a gente tem aplicado nas planilhas de acasalamento dirigido, onde a gente tem uma descrição das fêmeas. Vamos pensar aqui em fêmeas. As fêmeas têm uma descrição de epemuras aqui, um epemuras descritivo. Nós colocamos também à frente o resultado dos acasalamentos anteriores para aquele índice fenotípico que a gente colocou para vocês anteriormente, e que isso ajuda a gente, junto com o programa de acasalamento dirigido, a definir quais são os animais morfologicamente mais adequados num determinado acasalamento e ainda ter uma noção de como essa fêmea tem entregue seus produtos nos acasalamentos anteriores. Às vezes mudar de linhagem, mudar de estratégia com relação àquela vaca. Essa planilha tem sido muito eficiente para a gente também em definir doadoras e descarte
de fêmeas dentro dos rebanhos que nós atendemos. Considerações finais, né? Estamos no nosso tempo aqui, 5 minutinhos que demoramos mais para começar, estamos finalizando agora. Vamos lembrar que a seleção deve estar sempre ter em mente um sistema de produção, ou seja, nós selecionamos a melhor genética de acordo com o sistema de produção em que nós vamos criar esses animais para que eles tenham uma melhor performance e garantia de resultado. E que os rebanhos do pico da pirâmide aqui, seleção, não pode perder de foco a base da pirâmide, que são os rebanhos comerciais. Nós precisamos de touros que tenham capacidade de cobrir bem a campo, afinal de contas a nossa pecuária é tropical, é basicamente tropical, subtropical. Fêmeas com capacidade de desmamar um bom bezerro, e isso pode ser um bezerro tanto branco quanto um bezerro pretinho aí, num cruzamento, não interessa. A base nossa forte sempre vai ser branca, é isso que propiciou uma venda tão grande de sêmen de ambos nos últimos anos, essa base zebuína que nós temos, e nós não podemos perder a funcionalidade dessa matriz. E que a nossa pecuária, mais uma vez, é voltada para o sistema de produção a campo. É o boi de capim que vai fazer a grandiosa pecuária do nosso país cada vez maior. Afinal de contas, todo o nosso trabalho é para chegar num padrão de qualidade e homogeneidade nos currais de frigorífico. O que nos interessa é essa qualidade como resultado final. Afinal de contas, nós trabalhamos, é por isso, é por ter carne de qualidade. Quando eu digo carne de qualidade, eu estou muito mais focado na sustentabilidade do produto, que tem que ter uma responsabilidade socioambiental na produção, enfim, e um produto que satisfaça o mercado. Questiono um pouco essa história de que a gente deve selecionar, por exemplo, marmoreio no Nelore, tendo como ponto de qualidade, um foco de qualidade, o Angus, por exemplo. Não sei se deva ser esse o foco, mas enfim, carne de qualidade para a gente é muito mais abrangente do que somente um critério básico. Eu gostaria aí de apresentar, então, pela NCP, agradecer aos patrocinadores dessa excelente iniciativa, que são as palestras online, e finalizar com vocês aí muito obrigado pela audiência. O telefone nosso está aí no vídeo. E meu e-mail e telefone particular também está aí na tela abaixo. Todos aqueles que quiserem continuar essa conversa depois da palestra, enfim, em outros momentos, é só ligar e entrar em contato com a gente. Obrigado mais uma vez pela participação de todos. Vamos lá então, Daniel? Vamos lá, William. Muito obrigado pela apresentação, ótima apresentação. Tem algumas perguntas aqui, William. Vou começar com a pergunta do Leni Santana. Tá? Ele fez umas 3 perguntas aqui. Ó, Leni Santana, né? A pergunta é dele. Qual a heredabilidade das características boas da Epemoras? Tá bom. A heredabilidade do EPM a gente já apresentou naquelas tabelinhas, né? Elas são de média alta, ou seja, responde bem a seleção para essas características. Dentre elas, do EPM, né? Enfim, tem principalmente o PIM, que é importante a gente selecionar. O P tem uma heredabilidade um pouquinho maior do que o M, mas o M também é uma heredabilidade, por exemplo, maior do que ao próprio peso, que é uma característica que responde à seleção. Isso porque existe variabilidade muito grande dentro da raça Nelore, por exemplo. Ok. Tem outra pergunta. Só para finalizar, Tá, como ele perguntou do figuras, nós não temos DEPs ainda, né? Ou, na verdade, não temos esse parâmetro genético quantificado para raça, para uso e sexualidade. De qualquer maneira, vamos lembrar que as características qualitativas relacionadas à raça, por exemplo,
elas são expressas por poucos pares de genes. Então, o conhecimento de linhagem e de reprodutores, eles são um bom indicador aí para a gente ajudar a direcionar o acasalamento para ter um maior aproveitamento no rebanho. Mas nós não temos esse parâmetro de herdabilidade para essas 3 características. A gente usa mais essa informação por conhecimento de causa, por ver muito gado, enfim, resultado de progênie de muitos touros, e aí ajuda a gente a definir que numa vaca de pelagem menos firme, por exemplo, a gente tem que usar essa e aquela linhagem, e aí vai por aí, Daniel. Ok. Tem outra pergunta dele aqui, do Leni Santana, o William. Qual a avaliação mais confiável, visual ou através da ultrassonografia, levando em consideração a herdabilidade? Olha, a herdabilidade das características de ultrassom também são passíveis de seleção. Aí está tudo certo. A gente tem que tomar cuidado, porque não é porque uma característica tem mais herdabilidade que a gente deve focar nela. O que depende mais é da relevância dessa característica no processo de seleção do nosso rebanho de acordo com objetivo e mercado. Então, não é porque uma característica tem uma herdabilidade um pouco maior do que outra, e os scores visuais, por exemplo, têm uma herdabilidade maior do que o ultrassom, mas não é por isso que a gente vai usar eles. Vamos lembrar que nos scores visuais nós estamos selecionando biotipo. No ultrassom de carcaça, não necessariamente a gente associa biotipo. Se a área de olho de lombo não vier aliada a um frame size, ao próprio peso, ou a um score de musculosidade e precocidade, não necessariamente nós estamos selecionando o animal mais funcional. Nós já dissemos, um bicho grande pode ter área de olho grande, sem necessariamente um bom desempenho a campo. Okay. Eu espero ter respondido as perguntas do Levi Santana, né? Muito obrigado aqui pelas perguntas. E mais uma vez queria deixar aí meu telefone, e-mail disponível para a gente continuar conversando sobre o assunto. Tem mais uma pergunta dele aqui, do Levi Santana. Ó, a avaliação visual combinada com a ultrassonografia poderia ser utilizada para contestar as avaliações duvidosas de romaneio feitas no frigorífico? Olha, Levi, sei que esse assunto é polêmico aí, é um pouco complicado, porque na verdade elas poderiam auxiliar mesmo como preditor de um resultado de abate, avaliada juntamente com peso. Mas não é o foco da gente usar essa ferramenta de seleção direto com os indivíduos que vão ser abatidos. Obviamente que, a não ser que for em fase experimental, a validação, o que já foi feito e mostrou que realmente elas são bons preditores a avaliar o que deve acontecer no frigorífico. Mas em termos práticos, para falar para ele, assim, vamos usar isso para aquilo, eu acho bem complicado. De qualquer forma, se a gente usar as ferramentas como critério de seleção, a gente vai evoluir, maior rendimento e maior acabamento. Sim. Depois, temos que buscar o frigorífico que tira mais confiança para a gente enviar esses animais, né? Se for preciso acompanhar o abate mesmo, e ver se o resultado, né? Se o resultado do romaneio está compatível com aquilo que a gente tinha como expectativa e aquilo que nós vimos também na planta de frigorífico, quando esses animais estavam sendo batidos. Ô, Ira, tem mais uma pergunta aqui, agora é do Dorismar Alves. Sendo a barbela de vascularização e número de glândulas sudoríparas restritas, há alguma evidência científica que comprove sua eficiência na termorregulação de bovinos? Se é afirmativo, disponibiliza a fonte no site do ANCP. Entendi. Olha, eu nunca estudei isso mais a fundo, né? Na verdade,
Os trabalhos de bioclimatologia que associam uma coisa a outra, eles trabalham sempre com um N muito pequeno, e fica difícil para a gente, em termos genéticos, ser mais conclusivo em qualquer coisa nesse sentido. Então, eu digo para o Doismar que realmente essa informação, eu desconheço fonte, ela é empírica. Eu imagino que deva ter alguma coisa a se escarafunchar o assunto, mas eu já estudei isso bastante, não me lembro de ter uma fonte segura de associar a barbela, o número de glândulas sudoríparas, a uma termorregulação mais eficiente. De qualquer maneira, empiricamente faz muito sentido, né? Se o animal aumenta a superfície corporal, ele facilita a termorregulação. E não é à toa, porque a gente pega os caras mais antigos fizeram assim, não acertaram em tudo, mas eles tinham muito menos ferramentas disponíveis na época para usar como critério de seleção. De qualquer forma, ninguém gosta de um bicho de corinho apertado, qualquer um que cria zebu. Né, aquele bicho de paletó agarrado, corinha agarradinho, que não tem barbela desprendida. Empiricamente, a gente observa que esses animais parecem que têm um menor desempenho a campo do que os animais de corama um pouco mais solta. Tá? Embora eu possa dizer para ele que o que nós quantificamos, por exemplo, dentro do rebanho Lengruber, é que tamanho de umbigo, que está ligado também a essa corama mais solta, não teve uma correlação positiva com desempenho, por exemplo. Então, um umbigo dentro do Lengruber, maior umbigo, por exemplo, não significa animal de maior desempenho, com relação ao indivíduo de umbigo mais corrigido. Mas eu acredito que, com relação à termorregulação corporal e adaptabilidade a sistemas de produção tropical, tem uma história assim. E com relação a glândulas sudoríparas, o que nós temos assim, de fato quantificado é que taurinos possuem um número menor de glândulas sudoríparas por centímetro quadrado quando comparado com os zebuínos. Em experimentos que correlacionam a sudorese, então, a eficiência da sudorese, suor, em termorregulação corporal, mostrou que quem tem mais glândula sudorípara é mais eficiente na termorregulação. Então, isso existe sim fonte. Eu não sei citar para você qual é, não. Aí tem que meter uma busca aí no Google da vida, nos portais de trabalhos científicos, glândulas sudoríparas, adaptabilidade, termorregulação corporal e bioclimatologia como palavras-chave, que vai achar alguma coisa assim. Tem mais uma pergunta aqui, William, do José Carvalho de Araújo Filho. Em sistemas de produção a pasto, sistema extensivo, dentro dos desenhos morfológicos mostrados, quais os mais eficientes para esse sistema? O 444, 566 ou 666? 566. Para um sistema de produção mais... Olha, José, excelente pergunta, viu? Nota 10 a pergunta. O 566 desses citados é o mais eficiente deles, sem dúvida alguma. Se eu tiver, por exemplo, um sistema de produção baseado em braquiarinha, umidícola, talvez o 466 seja melhor ainda que o 566. Agora, se eu tenho um sistema de produção a pasto um pouco mais rico aí com pânico, com uma boa suplementação mineral, proteico, energético, para mim o 566 é o cara, tá? Melhor ainda do que o 666. 666 é um cara que agrada aos olhos, né? Grande, vai bem na pista de cruzamento, né? Na idade mais avançada, onde a costela baixou, enfim, tratado no hotel 5 estrelas lá, apresentou um pouco mais de musculatura. Mas o 566 ainda deveria ser o cara que ganha exposição do 666, hoje ainda não é, esperamos que a gente chegue um dia nesse ponto, vamos continuar brigando por isso, mas a pasto 566 ou 466 é fantástico. Tá? O 644 é o inverso é o cara tardio, exigente, é aquela fêmea que vai ficar um varapau no campo, que vai
ser complicado de dar condição corporal para ela, e geralmente aquela com intervalo entre partos, enfim, mais alto, né? Intervalo entre partos grande. Geralmente aquele bicho que pare dia sim, ano sim, dia sim, não. Ano sim, ano não. Aqueles rebanhos que realmente não descartam por isso. O Zé fala com mais propriedade aí já com a gente, ele já foi aluno do nosso curso de acasalamento de indivíduo. Bacana você estar com a gente de novo aí, né? Muita coisa do que a gente apresentou aqui é meio repeteco dos conceitos que a gente apresenta no curso, mas de qualquer forma a gente fica contente de quem tem estado mais perto da gente aqui, enfim, cada vez ficando mais afiado nos conceitos que a gente preconiza. E o que eu acho legal é ter essa visão crítica e perguntando, enfim, ninguém é dono da verdade, não existe uma verdade absoluta. A gente só defende conceitos baseados naquilo que a gente encontra de resultado no campo, naquilo que a gente encontra de resultado baseado em evidências técnico-científicas. William, obrigado. Foi ótima aí a sessão aí, vamos dizer, a sessão de perguntas e respostas aí, né? Agradeço mais uma vez assim, a sua participação, a palestra, né, a sua apresentação. Gostaria também de agradecer a presença mais uma vez no Ensino Online. Contamos com a presença de todos no próximo Ensino Online, que vai ser, se não me engano, agora em maio, né? Agradeço, né? Agradecer todo mundo aí a participação. William, se quiser finalizar. Maravilha. Danilo, eu fui para a tela agora, então, embora insista em aparecer. Sim, é verdade. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Aí, mas não dá. Aí... Bom, enfim, de qualquer maneira, eu agradeço a todos, então, que participaram conosco. Agradeço mais uma vez a NCP, essa grande parceira nossa, em promover o melhoramento nesse país, né? Enfim, em brigar por uma pecuária mais produtiva, que gere mais riquezas para o nosso país e, obviamente, para o bolso de cada produtor que busca tecnologia em prol de uma pecuária mais sustentável, passando ainda, né, uma sustentabilidade não só ambiental e social, mas também uma sustentabilidade econômica. Isso que a gente preconiza é para produzir mais legal e para ganhar mais dinheiro. E aí a NCP é uma grande parceira nossa nesse sentido. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, William. Obrigado a todos. E um bom final de semana e um bom feriado, né? Que vai estar vindo um feriadinho aí, né? Então, um bom descanso para todos nós, né? Bom final de semana para todos. E mais uma vez, querendo continuar essa prosa, é só entrar em contato com a gente. Obrigado, tá bom, Danilo. Obrigado. Obrigadão. Tchau, até logo. Boa tarde.